Nessa quarta-feira tem Vascão de novo. O Vasco volta a campo para enfrentar o Grêmio pela 34ª rodada lá em Porto Alegre e vai cheio de desfalques, né? Como já não é surpresa para ninguém, os noticiários deram conta aí de todos os detalhes da partida. O Vasco vai sem 3 titulares, né? Carlos Cuesta, Andrés Gomes estão a serviço da seleção colombiana. Paulo Henrique esteve à disposição do Ancelotti hoje no empate contra a Tunísia no amistoso envolvendo a seleção brasileira. E para essas ausências, o Diniz volta a ter Hugo Moura na defesa ao lado do Robert Renan. Para a posição do Hugo Moura no meio-campo, o Diniz deve ter ali como titular o Thiago Mendes, que treinou e deve ser testado nessa posição. O Tietchan, que está em baixa, né, não deve ser titular, e aí o Diniz deve aproveitar e fazer o teste com o Thiago Mendes, né? Lá no ataque, na posição do Andrés Gomes, que vem sendo titular, acho que o Verratti volta a ser o centroavante e o Ryan faz o papel do Andrés Gomes na ponta, né? E aí o Vasco vai precisar realmente jogar muita bola, porque o Vasco não ganha do Grêmio na Arena desde que a Arena foi inaugurada, né? Acho que a última vitória do Vasco lá, se não me falha a memória, deve ter sido em 2006, né? Então tem muito tempo que o Vasco realmente não ganha ali em Porto Alegre, né? E o Vasco vai precisar jogar muita bola. Coisa que não vem acontecendo nos últimos jogos, né? O Vasco até fez um bom primeiro tempo contra o São Paulo, perdeu. O Vasco perde para o Juventude de casa e perde para o Botafogo no Newton Santos. O Grêmio também vem de 3 jogos que não encontra o caminho das vitórias, né? Se as últimas vitórias do Vasco foram no mês de outubro, a mesma realidade é do Grêmio, né? O Grêmio vem de 2 derrotas e um empate. O último jogo, empate fora de casa contra o Fortaleza. E é uma defesa também das mais vazadas do campeonato. O Grêmio que tem desfalque para a partida, desfalques importantes. O Grêmio tem pelo menos também 3 desfalques. Pelo menos 3 desfalques aí para o jogo contra o Vasco, né? No ataque, o William, que é titular absoluto do ataque, fica de fora e só volta contra o Palmeiras. Lado bom para os gremistas é que o Marcos Rocha, lateral direito, está voltando depois de um mês de afastamento por lesão. Bom, para essa partida eu espero que o Vasco possa pontuar, né? Acaba que essa partida marca um confronto direto entre o 11º colocado, que é o Vasco, e o 14º, que é o Grêmio. Apenas 2 pontos separam os dois clubes. O Vasco tem 42 e o Grêmio tem 40. E o Vasco já está a 6 pontos da zona de rebaixamento. Então o Vasco precisa pontuar, de preferência vencer, para fazer os 45 pontos e ter um campeonato, uma reta final mais tranquila. Gostou do conteúdo? Deixa o like, compartilhe e dá essa moral aí pra gente.